Bom dia, colega. Volto ao contacto, desta vez para falar não da gestão de recursos humanos, mas do gestor de recursos humanos e do seu papel nas organizações. Aliás, eu sou, e com muito orgulho e por paixão, gestor de recursos humanos há muitos anos, há mais de quase 40 anos que eu exerço esta profissão. Tenho assistido à evolução desta nossa profissão e continuo ainda hoje a pensar que o essencial da gestão de recursos humanos eu aprendi há muitos anos, quando comecei esta profissão, mas que ao longo dos anos a fui melhorando e aprimorando com algumas contribuições que tenho recebido de muitos autores e de muitos colegas, um dos quais alguém que eu tive o orgulho de fazer uma conferência em conjunto com ele há uns anos atrás, que se chama Dave Rich e que é claramente um dos maiores gurus nesta área. O Dave Rich, professor norte-americano muitíssimo conceituado, escreveu há uns anos atrás, há cerca de 20 anos, um livro que se chama The Human Resources Champion, onde, de uma forma muito clarividente, definiu o papel do gestor de recursos humanos de uma forma muitíssimo boa. É sobre isso que eu hoje vou falar e que penso que vale a pena. O Dave Rich considerou, e eu acho muito bem, que um gestor de recursos humanos tem sempre um papel, por um lado, estratégico, o eixo estratégico versus operacional. Um gestor de recursos humanos tem que planear, tem que ter visão do negócio, tem que projetar, tem que pensar a empresa a vários anos, mas um gestor de recursos humanos não pode deixar de resolver os problemas de dia-a-dia, de tratar, como agora, por exemplo, na altura da pandemia, de resolver uma série de problemas operacionais que tiveram a ser resolvidos quase imediatamente e, portanto, se por um lado tem um papel de orientação para o negócio, de um papel estratégico, um papel de planeamento, também tem um papel de execução e de resolver problemas de dia-a-dia. Na transversal, existe um outro eixo, que é o eixo de pessoas por um lado e processos por outro. Começando pelos processos, um gestor de recursos humanos é um gestor e como gestor tem que criar processos. Não pode, cada vez que surge um problema, parecer que é a primeira vez que ele surge. Tem que criar processos de recrutamento, tem que criar processos de desenvolvimento de competências, tem que criar processos relacionados com a gestão de desempenho, enfim, tem a obrigação de ter processos, de ter métricas, como bom gestor que deverá ser e como gestor que deverá ser, tem a obrigação de ter estes métricas, mas um gestor de recursos humanos tem que estar próximo das pessoas, tem que conhecer as pessoas, tem que se interessar pelas pessoas, tem que gostar de pessoas. Eu costumo dizer que um gestor de recursos humanos que não gosta de pessoas é como um cozinheiro que perdeu o paladar. Nunca vai apreciar verdadeiramente a sua função. Tendo estes eixos, o eixo de estratégico versus operacional e o eixo de pessoas versus processo, o Dave Rich fala em 4 grandes papéis. O primeiro papel, que é fruto do cruzamento de processos versus operacional, é o papel do conhecimento técnico. Um gestor de recursos humanos tem que saber de gestão de recursos humanos. Tem que saber como se faz um processo de recrutamento, tem que saber como se faz um plano de desenvolvimento de competências, tem que saber como se faz, como se gera compensação e benefícios, tem que saber um bocadinho de legislação laboral, tem que saber um bocadinho de isenção de higiene e segurança de trabalho. Enfim, um gestor de recursos humanos pode não ser expert, especialista em qualquer destas áreas, mas tem que pelo menos entender esta linguagem, tem que saber o que há de pedir aos especialistas e tem que conhecer estas áreas. Da mesma maneira que uma pessoa, um marketeer, tem que saber fazer um plano de marketing,
tem que saber gerir um departamento de marketing, ou um financeiro saber de balanços e balancetes e controle de gestão e outras coisas do género, o gestor de recursos humanos tem que saber desta área. E é por isso que eu, às vezes, fico com os cabelos em pé, quando para uma área tão importante e tão difícil, reconhecidamente tão importante e tão difícil como é estas pessoas, as administrações das empresas, as gestões das empresas pegam numa pessoa que vem, por exemplo, da área do negócio, que não tem qualquer sensibilidade às pessoas e pura e simplesmente o põe na área dos recursos humanos. O risco é enorme e poderá gerar problemas. É evidente que estas pessoas aprendem e estas pessoas fazem-se, mas o risco é menor e principalmente se não tiverem ninguém para os aconselhar, é terrível. Portanto, o primeiro papel é o papel de conhecimento técnico, é um papel que desde há muitos anos os gestores de recursos humanos dominam bem e o gestor de recursos humanos do passado era essencialmente um especialista técnico de gestão de recursos humanos. O Dave Rich, quando cruza o processo com o estratégico, criou a fotografia do HR Business Partner, ou seja, do gestor de recursos humanos completamente orientado para o negócio e ao serviço do negócio, como devem estar os gestores de recursos humanos. Eu não gosto muito do parceiro do negócio, eu gosto mais do contribuinte para o negócio. Eu acho que qualquer gestor de recursos humanos tem que assumir que é gestor e tem que assumir que está na empresa para contribuir para o negócio, através das pessoas e, se possível, ou sempre que possível, para as pessoas através do negócio. O gestor de recursos humanos tem que conhecer o negócio, tem que saber o negócio, tem que entender o negócio e tem que contribuir para o negócio. Sempre foi o meu papel. Há muitos anos que, quando trabalhava na indústria farmacêutica, eu aprendia os produtos, eu estava sempre nas reuniões de ciclo, eu acompanhava delegados de informação médica, eu queria perceber e entender o negócio e isso fazia com que eu estivesse no management team de corpo inteiro e a contribuir para qualquer área, porque efetivamente eu me interessava e estava completamente orientado para o negócio. Um gestor de recursos humanos que é um business partner, um parceiro do negócio, um contribuinte para o negócio, não faz formação por fazer formação, faz a formação que é necessária para o negócio. Não faz recrutamento por fazer recrutamento, faz o recrutamento se ele for necessário para o negócio e tem este sentido crítico. Depois, o quarto papel, ou o terceiro papel, quando se cruza estratégia com pessoas, é o papel de Champion of Change, o agente da mudança, o campeão da mudança. E eu aqui continuo a achar que o gestor de recursos humanos tem que ter uma visão de longo prazo das necessidades da organização e é o responsável, é o campeão, é o agente para preparar as pessoas para essa mudança. Para isso, ele tem que ter visão estratégica, tem que ter conhecimento dos drivers estratégicos da organização e tem que dominar tecnicamente a gestão da mudança, que é uma área que, como todas as áreas, também tem bastantes segredos e que, dentro de alguns vídeos, voltarei a falar sobre gestão da mudança. O gestor de recursos humanos, eu tive várias situações na minha vida em que, quer situações para positiva, quer situações para negativa, em que eu tive que, com muitos anos de antecedência, começar a trabalhar a organização para, em determinada altura, poder responder a desafios que eram desafios certos que aí vinham e que deviam ser planeados e estruturados muito tempo antes. Por último, e não menos importante, quando nós cruzamos pessoas com o operacional, o Dave Rich diz que o gestor de recursos humanos deve ser o defensor das pessoas na mesa da administração. E, embora eu lhe reconheça a razão, eu vou um pouco mais longe e digo que o papel do gestor de recursos humanos não é só defender as pessoas, é também defender a organização. O gestor de recursos humanos é quem deve garantir o equilíbrio entre o interesse das pessoas e o interesse da organização. As pessoas normalmente querem melhores salários, melhores condições de trabalho, tarefas mais motivadoras, segurança, isto é o que as pessoas querem e é lícito. As empresas querem rentabilidade, fidelização de clientes, inovação e é lícito que o queiram.
Estes dois objetivos não são antagónicos, mas também não são coincidentes. O gestor de recursos humanos deve ter um papel de equilíbrio entre estes dois interesses. Por um lado, ele tem de ter a capacidade de, na mesa da administração, defender as pessoas e explicar que não se pode fazer aquilo porque não vai resultar, e por outro lado tem que ter a capacidade muitas vezes de, junto das pessoas, dizer não é possível fazer isso, a organização não pode ir por aí, e defender muitas vezes as decisões que são tomadas na área, pela administração ou pelo management de uma organização. Isto significa que este papel é um papel extremamente difícil ou extremamente exigente, porque muitas vezes, para fazermos bem o nosso papel, nós temos que dizer não às pessoas e as pessoas veem-nos como o representante do patrão. E muitas vezes, para dizermos não ao nosso CEO, nós fomos muitas vezes vistos como os chatos e os sindicalistas que estamos sempre a defender as pessoas. E este duplo papel e esta forma de nos verem normalmente faz com que o nosso papel seja extremamente exigente. Mas quando o fazemos bem, mais tarde ou mais cedo, quer as pessoas reconhecem que o fazemos e que tem um bom diretor de recursos humanos, como o nosso CEO reconhece que efetivamente é importante ter um gestor de recursos humanos que na altura certa o sabe alertar para os problemas e sabe defender as pessoas. Fico por aqui, voltarei mais tarde.